Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos falando sobre segurança da informação. Nessa sequência de vídeos, a ideia é que a gente trabalhe conceitos básicos de segurança, né? Dê uma noção bem básica de segurança de informação e dê uma visão sistêmica dos principais problemas que ocorrem aí no nosso mundo cibernético. E dentro desse contexto, pessoal, hoje a gente vai abordar o conteúdo de criptografia. Nesse vídeo que eu vou passar para vocês, que é um vídeo relativamente curto, eu só vou apresentar o que é a criptografia, que é a primeira pergunta do nosso slide, né? E fazer uma taxonomia mostrando um pouco tipos de criptografia. Bom, a primeira pergunta é o que é criptografia? Aí quando a gente se depara com esse slide, a gente consegue ter uma ideia sobre o que é criptografia. É um jeito um pouco didático de fazer isso, né? Criptografia basicamente é isso. É pegar um texto e eu não conseguir ler o que está escrito nesse texto. Para que eu consiga ler esse texto, eu vou precisar de um elemento que traduza ou que modifique esse texto cifrado em algo legível. Então, a criptografia é a ciência ou a arte de escrever em cifras. Então, a criptografia provê por meios de técnicas ou algoritmos matemáticos transformar o que a gente chama de texto claro, que é um texto que você consegue ler, em texto cifrado, que é um texto como o que a gente viu no slide anterior, onde a gente não consegue ler o conteúdo das mensagens. E a palavra criptografia ela vem lá do grego, que significa criptos e grafo, que é escondido e escrita, ou grafia, ou seja, escrita escondida ou escrita oculta, né? E aí tem uma série de fatos aí ligados à criptografia, e eu queria destacar um que é essa escultura. Essa escultura está nos Estados Unidos, na frente do prédio da CIA. Ela foi criada em 1990 e o artista dessa obra ele escreveu alguns textos criptografados. E um desses textos até hoje não conseguiu ser decifrado. Então quem quiser procurar aí, por curiosidade, tem lá Jim Sanborn, escultura 1990. Vocês vão achar mais sobre essas informações sobre essa escultura aí que é bem curiosa. Pessoal, a criptografia ela pode ser dividida lá desde a época que eles falam criptografia clássica, onde basicamente era matemática e um pouco já de tecnologia, no máximo chegava era o que a gente chama de máquinas de rotação, máquinas rotores, né, que é o nosso enigma. Mas a parte histórica de criptografia, eu estou gravando alguns vídeos falando sobre isso. E aí eu vou fazer um vídeo inicialmente falando sobre a criptografia clássica, que vai lá desde a época de Esparta, 900 a.C., cifra feita pelos hebreus, até a Segunda Guerra Mundial. E no segundo vídeo eu vou tratar a criptografia moderna, que é o quê? Os algoritmos que a gente usa para fim de guardar dados, ou né, armazenar dados de maneira segura em computadores, em dispositivos de computação. Mas nesse vídeo aqui a gente vai abordar, né, como eu falei, no final do vídeo vai ter um link, vai ter a ligação para esse vídeo da história, provavelmente. Então nesse aqui a gente vai trabalhar o quê? Entender a criptografia. E as funções, as principais funções da criptografia é o quê? Primeiro, proteger dados sigilosos armazenados no computador. Por exemplo, eu tenho um arquivo, eu tenho meu arquivo de prova, eu não quero que ninguém veja as questões da prova, eu posso criptografar esse arquivo. Eu tenho senhas, eu tenho informações críticas, eu vou lá e criptografo, porque se alguém invadir o meu computador, bom, ele pode até tomar posse do arquivo, mas ele não vai conseguir ler esse arquivo. Eu posso criar uma área ou partição específica no meu computador e criptografar tudo que está ali. Então você nem sabe o que tem ali naquela partição. Você vai ter um monte de arquivo cifrado que não vai entender. Se alguém invadir a minha máquina, aquela partição está completamente cifrada. É muito comum as pessoas cifrarem, por exemplo, memórias USB, né? Então você tem lá o seu pendrive, coloca arquivos críticos ali e deixa aqueles arquivos cifrados. Se você perder esse arquivo, se alguém roubar, bom, provavelmente ele vai ter acesso aos arquivos, mas ele não vai conseguir ler o que está nesses arquivos. Pode ser usado para proteger backups também, né?
uma empresa que faz backups e faz esse backup externo, ou dependendo de como armazena esses backups, se ela não quer que ninguém acesse esses backups para coletar informações, ela pode criptografar esses backups. E principalmente, pessoal, proteger comunicações. A internet é muito vulnerável. Quem tem aula comigo, a gente já discutiu isso algumas vezes. Trafegar dados na internet é extremamente crítico. Os dados são vulneráveis e a criptografia serve justamente o quê? Para tentar trazer um pouco mais de segurança para esse ambiente. Então, criptografar mensagens, e-mails, acesso a banco, conteúdo de conversas, né? Aplicativos de troca de mensagens. Na verdade, por mais que a pessoa fale, eu não ligo, eu não tenho nada a esconder, não se deve violar nunca a privacidade das pessoas. Então, quanto mais criptografia, a maneira de garantir essa privacidade passa grande parte por criptografia de dados. Bom, pessoal, quando a gente olha o nosso modelo CIDAL, né, esse é o modelo simplificado aqui do CIDAL, a gente vai atuar na criptografia bem em cima da nossa confidencialidade, manter as informações de maneira confidencial, né? Mas isso a gente discute em um outro vídeo. Mas fica aqui o registro, né, que garante nossa confidencialidade. Dependendo do que a gente usa, a gente pode garantir autenticidade em alguns momentos, pode até, dependendo das técnicas que se valem das técnicas de criptografia, garantir integridade, enfim. Ao longo do curso a gente vai vendo todas essas técnicas. O que a gente tem de elementos básicos na criptografia? A primeira informação, eu tenho um texto claro. E o texto claro é aquele texto legível, a informação que vai ser codificada. Então, se você manda uma mensagem via aplicativo de mensagens para um colega, a mensagem que você digita na origem, ela está em texto claro, você está lendo ela. O texto codificado é quando ela passa pelo processo de criptografia e aí aquele texto que é possível ler, ele fica ilegível, que nem os nossos dois primeiros slides serviram de exemplo. Eu tenho codificar e o cifrar, que é o ato de transformar o texto claro em texto codificado. Eu tenho o ato de decifrar, que é fazer o processo inverso, ou decodificar, que é quando eu tenho um texto criptografado, ou um texto cifrado, e eu quero decifrar esse texto para uma linguagem com texto claro. Então, eu estou fazendo o ato de decifrar. Eu tenho a chave, que normalmente é o quê? É a senha que vai gerar a criptografia. A partir dessa senha e do texto claro, o algoritmo vai transformar esse texto claro em texto codificado. Você só vai conseguir ler o texto quando você tiver a chave para decifrar o texto. E o canal de comunicação, que é o método, né, usado para trocar informações, às vezes para trocar chaves, solicitar chaves e por aí vai. Os conceitos básicos. Então aqui, pessoal, dentro dos termos que eu acabei de citar, eu tenho aqui o meu texto claro, eu tenho um documento que está lá, olá, tudo bem, como você está, um abraço. Eu vou passar aqui pela codificação, e aqui eu vou, através de uma chave, que pode ser uma senha, um número, enfim, eu vou acionar esse algoritmo matemático e transformar esse texto em alguma coisa cifrada. Então, quem tem acesso ao texto cifrado já não consegue ler as informações que ali estão contidas. E para que eu consiga ler essas informações, se eu estou fazendo esse texto para mandar para alguém, por exemplo, como eu falei, uma troca de mensagens via aplicativo de celular, bom, o outro lado precisa decifrar para ler. Então, eu vou ter a chave que vai decifrar esse texto, retornando esse texto à condição original, ou trazendo novamente para texto claro, e aí a pessoa que recebe, o destinatário, vai conseguir ler essas informações. Pessoal, se a gente for analisar a taxonomia da criptografia, a gente vai ver que as ramificações são diversas. Então a gente pode ter lá o caminho que a gente fala de esteganografia, que é a arte de ocultar informações. Eu posso até preparar um vídeo sobre isso, que é bem curioso, né? Então você pode sobrepor imagens e através da sobreposição de imagens você esconder, né? Uma imagem fica visível, mas tem uma informação numa imagem que é por baixo. Você pode ficar modificando os bits menos significativos dos pixels da imagem.
A esteganografia também é muito usado desde a época antes de Cristo, onde mensagens eram escondidas no couro cabeludo das pessoas, informações ou até sátiras eram feitas em estátuas. A Itália está repleta de estátuas dessa maneira. Tem uma muito famosa, que é a estátua de Netuno, que fica em Bolônia, que tem um fato bem curioso. Enfim, temos também as cifras simétricas e assimétricas, e aí nessa subdivisão eu tenho cifras de fluxo, cifras de bloco, substituição, transposição, monoalfabéticas, polialfabéticas e assim vai. Então a gente vai tentar dar uma visão geral sobre essa taxonomia. E a primeira cifra que a gente vai discutir aqui é o que a gente chama de cifra simétrica. Os algoritmos de chave simétrica ou chave única, eles têm uma característica que a mesma chave que vai cifrar o texto é a chave que vai decifrar. E então o lado que vai cifrar e decifrar, eles têm que ter essa chave, tem que compartilhar essa chave antes de receber a mensagem, né? Ou ele só vai conseguir ler a mensagem depois de ter posse dessa chave. E aí, pessoal, a chave, né, normalmente pode ser uma palavra, pode ser uma sequência de caracteres, pode ser uma sequência de bits, há várias maneiras de criar uma chave. Então, basicamente, eu tenho aqui um algoritmo que eu vou utilizar para fazer a criptografia simétrica. A chave que cifra é a mesma que decifra. Ele vai fazer o princípio matemático inverso usando a mesma chave. E aí a gente tem lá a cifra de César, Vigenère, todos esses caras são cifras simétricas. E aí lá no vídeo que eu vou disponibilizar para vocês no final, que conta a história da criptografia, vai mostrar um pouco esses algoritmos, como é que é o princípio de criptografia deles, o princípio matemático por trás dele. Então, quem tiver curiosidade, fica aí o convite para continuar assistindo esse vídeo. Bom, pessoal, o princípio básico da criptografia simétrica, ou de chave única, ele vai ser descrito através desse diagrama, que é um diagrama que está lá no livro do William Stein, que eu vou deixar a referência aqui na nossa descrição do vídeo. Então, basicamente, eu tenho aqui a fonte da mensagem, que vai gerar uma mensagem em texto claro, uma mensagem que eu vou chamar de X. Aqui eu tenho um algoritmo de criptografia por onde essa mensagem irá passar, e ela vai sofrer uma transformação a partir de um princípio matemático que vai usar como base uma chave que eu chamo de K. Então, a chave mais o texto claro cifra o dado e gera uma mensagem Y, que é um texto cifrado. Tá? Bom, para que na origem e no destino a gente consiga trocar mensagens, o destino tem que ter a mesma chave, né? A gente está falando de criptografia simétrica. E aí na criptografia simétrica, os dois lados vão ter que ter a mesma chave, a chave vai ter que ser passada por um canal seguro para o destino. A mensagem também vai ser enviada e no destino, usando a mesma chave K e pegando a mensagem Y, eu vou decifrar a mensagem, gerando a mensagem X, tal e qual como era na sua fonte, e o destino vai conseguir ler essa mensagem normalmente. Aqui no meio do caminho, temos também o que a gente chama dos criptoanalistas, que são o quê? Pessoas que ficam analisando a criptografia e tentando quebrar para violar a confidencialidade dessa mensagem. No vídeo que eu vou deixar disponível para vocês falando sobre a história da criptografia, eu vou falar sobre Al-Kindi, que foi um matemático árabe que ele criou o princípio de análise de frequência que foi usado para quebrar as criptografias da época. Então é uma história interessante, quem quiser dá uma olhadinha lá no final do vídeo, vai ter o link para esse outro vídeo. E aí a gente tem as nossas criptografias assimétricas. A criptografia assimétrica, um dos motivos que ela surgiu, foi porque quando eu tenho uma criptografia de chave única, qual que era o grande problema desse sistema? A chave que cifra é que decifra, e quando eu passava a chave para a pessoa que precisava decifrar a mensagem, essa chave podia ser roubada. E aí imagina a gente na internet hoje, como é que você ia fazer compras ou acessar dados da internet de maneira criptografada usando uma chave privada? Ia ser extremamente complicado. E aí a solução veio com a criação das nossas chaves públicas. E como é que funciona isso no nosso algoritmo assimétrico? Bom, basicamente a criptografia é feita por duas chaves. Ela vai trabalhar com duas chaves, né? Ela não é feita por duas chaves, mas ela trabalha com duas chaves. E eu tenho uma chave pública e uma chave privada, por exemplo.
Se alguém quer me mandar uma mensagem cifrada, eu vou lá e dou a minha chave pública. E qualquer pessoa que precisar enviar uma mensagem cifrada para mim, ela vai ter direito a acessar a minha chave pública. Então, nesse momento, ela vai pegar a chave pública que eu forneci, ela vai pegar o texto claro, que eu marquei aqui, vai cifrar com a minha chave pública e vai mandar essa mensagem cifrada. O que acontece? A chave pública, o nome já diz tudo, ela é pública, qualquer pessoa pode ter acesso a essa chave. E a grande sacada desse algoritmo é que a chave pública não decifra a mensagem. Se eu usar a mensagem cifrada, pegar a chave pública e tentar decifrar a mensagem, eu não vou conseguir. A única maneira de decifrar a mensagem é usando a chave privada. E como ela é privada, só eu tenho essa chave. Então, o processo se torna muito mais seguro e eu não preciso ter troca de chaves entre origem e destino da mensagem. Peguei a chave privada, decifrei, consegui extrair o texto aqui em texto claro. Então é bem simples o conceito. Em um segundo momento eu vou explicar alguns algoritmos de criptografia. Eu vou mostrar o algoritmo RSA, que é o que a gente usa de chave pública para fazer essas criptografias. Vou explicar um pouco o princípio dele. Os tipos de criptografia. Eu vou falar aqui de criptografia, abordar temas como criptografia de blocos e criptografia de fluxo. A cifra de blocos. Bom, pessoal, o primeiro algoritmo que eu vou abordar aqui é o nosso cifra de blocos. E o que esse algoritmo trabalha? Aqui eu tenho alguns exemplos de algoritmos de cifra de blocos, né? Em um outro momento a gente vai ver como funciona, vai ver a história desses algoritmos, eu vou gravar esse vídeo, né? E a ideia do algoritmo de cifra de blocos, eu vou pegar uma mensagem de tamanho, não importa o tamanho, no caso eu peguei uma mensagem aqui de 280 bits, e aí eu posso separar essa mensagem em blocos de 64 bits. Alguns algoritmos fazem por bloco de 64, outros por 128. Isso não é muito importante, a ideia é o conceito por trás disso. Então eu peguei lá o texto claro, a informação que eu vou mandar, separei ele em 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. E aqui, bom, esse aqui não dá 64 bits, mas acabei fazendo. Não tem problema quanto a isso. Aqui no meio do caminho, eu vou ter o meu algoritmo de criptografia e uma chave K, que eu vou determinar, que pode ser uma senha. O algoritmo vai pegar esse bloco aqui e vai converter num outro bloco também de 64 bits. Então ele vai lá, bloquinho por bloquinho, ele vai convertendo essa mensagem em texto claro numa mensagem em texto cifrado. E aí uma das características desse tipo de algoritmo é que a mensagem cifrada pode ficar um pouco maior do que a mensagem original, né? No caso aqui eu tinha só 24 bits para cifrar, mas os meus blocos são em blocos de 64, então a minha mensagem cifrada ficou um pouco, ligeiramente maior que a mensagem original. Então, basicamente a cifra de blocos, né, e o algoritmo DS é o mais conhecido. A gente vai ver a história desse algoritmo que foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial. Trabalha com essa separação por blocos, e ele cifra os blocos, junta os bloquinhos e do outro lado vai fazer o mesmo processo decifrando os blocos. E por fim a gente tem a nossa cifra de fluxo. Qual que é a ideia da cifra de fluxo? Em vez de pegar o bloco, o fluxo de bytes ou bits, ele é gerado em tempo contínuo. Então eu vou ter aqui o texto claro passando bit a bit ou byte a byte. Aqui eu tenho um gerador, eu tenho um algoritmo criptográfico, né? Eu tenho um algoritmo de criptografia, um gerador de chave, cadê meu cursor? Aqui. Um gerador de chave, né? Vai passar para o algoritmo de criptografia, e aí conforme vai passando o fluxo de bits e de bytes, ele vai cifrando essa mensagem. Do outro lado vai ter um gerador de K, que vai ter o mesmo padrão para gerar as informações, e ele vai decifrando bit a bit ou byte a byte a informação que vai chegando criptografada no destino. Bom, como característica, né, ele costuma ser uma cifra mais rápida, né? E aqui, né, a quantidade de bits cifrado na origem é o que vai ser decifrado na mensagem, então a mensagem não vai ficar maior, como aconteceu na cifra de blocos,
E alguns algoritmos que eu posso citar aqui, o que usam cifra de fluxo, é o A5, que é usado no padrão GSM, e o RC4, que é usado em redes sem fio. Bom, pessoal, era essa taxonomia bem simples, bem curtinho esse vídeo. Espero que dê para aproveitar. Qualquer dúvida, fica aí à disposição para os comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.